Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 6 de abril de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que no céu de agora está no signo de Áries, que é onde ele se sente exaltado. Então, o Sol, ele tem o seu domicílio no signo de Leão, mas quando ele está no signo de Áries, ele se sente muito bem. Ele se sente como se fosse um convidado de honra, então ele se sente muito bem tratado nesse templo solar. E hoje a Lua está em Leão, mas a gente já vai falar um pouco disso. Antes eu vou trazer algumas associações que a gente pode fazer com o Sol, para que todos os domingos, para que nesse dia, principalmente que o Sol está exaltado, a gente possa se conectar mais com essa força. Porque quando o Sol ele está mais forte, né, quando ele está em Leão ou quando está em Áries, a gente pode de alguma forma refletir mais essas características, se abrir mais para essas características solares, tá? Tanto que na magia astrológica os momentos assim para ritualizar mais fortes são quando o planeta então ele está dignificado, ele está com mais força mesmo, tá? Bom, então pensar, o Sol ele vai falar sobre vitalidade, ele fala sobre consciência, ele fala sobre iluminação, ele fala sobre cura também, vai falar sobre autoridades, assim, muitas vezes se referencia a reis, governantes, mas também essa afirmação do nosso eu, da nossa capacidade de autogoverno, da nossa liderança de nós mesmas. Então, o Sol é esse também princípio organizador, criador. Então, pode ser um bom dia para reconhecer todas essas características, buscar essas características em nós mesmas, lembrando que todo mundo tem o seu próprio sol, então olhar o signo, olhar a casa e trazer essa conexão com esses temas. Ah, eu tenho o sol em Sagitário, na casa 9, então se conectar com os temas sagitarianos, com os temas da casa 9, tá? Então é buscar isso. É, uma coisa que eu estou sempre trazendo para vocês, ontem eu esqueci de trazer também, alguns conhecimentos da formação de magia astrológica que eu estou fazendo. Então, todo domingo é um bom dia para ritualizar o Sol, principalmente agora que ele está exaltado. E então, pensando em coisas que a gente pode utilizar para ritualizar, para se conectar com o Sol. A cor amarela. Então, às vezes, nessa primeira hora do dia, que é a hora regida pelo Sol, então hoje o Sol nasceu às 6h28, então essa primeira hora ali, das 6h28 até 7h28, pode ser um momento bem legal para a gente se conectar. Então, cada hora tem ali sua regência planetária, então o Sol normalmente associado à cor amarela, às vezes laranja, dourado também, até pensando que ele está relacionado com o ouro, coisas douradas, né? Tudo que tem a ver com ouro. Que mais? De, de ervas a gente pode associar a alecrim, a louro, né? Louro é uma associação nos mitos que já tem muito essa conexão também. Pensando também nos temas da Casa 9, que é onde o Sol tem o seu júbilo, então, estudos, espiritualidade, templos, essa conexão com algo maior também, algo que nos traz essa visão. Então, o Sol, ele ilumina, né? Ele aquece, ele tem essa voz de comando, ele traz essa clareza. E na Casa 9 a gente consegue se conectar com essa iluminação, com essa visão. Tanto que a Casa 9 também é associada a peregrinações, a oráculos, tem que fazer então essa peregrinação para ir até lá. Então, acho interessante pensar também nisso. E quando está em Áries, eu vejo muito esse chamado para essa coragem, para essa abertura de caminhos para si, tá? Deixa eu ver mais algumas associações que eu escrevi. A gente também pode associar com camomila, canela, açafrão, girassol, todas as flores que abrem com o sol. Também tem associação com Hélio, que seria a personificação do sol, com Apolo, até com Oxalá também a gente pode associar. Então, até pensando nas características de Apolo também, né, que está muito envolvido com música, poesia, então pode ser um bom dia para a gente se envolver com isso, teatro, essa capacidade de liderança. Quando a gente tem um sol que às vezes está mais difícil no nosso mapa, o que que pode acontecer? A gente pode ter pouca vitalidade. Não só o Sol é um ponto de vitalidade no mapa, tá? O ascendente, até o regente da casa 6 também pode falar sobre isso, mas o Sol ele é um ponto de vitalidade. Então, às vezes, quando ele está em quadratura, quando ele está em oposição, a gente pode sentir essa falta de vitalidade, a gente pode sentir essa falta de, esse medo de se expor também.
essa falta de motivação, tá? Que mais? Essa falta de força de vontade. Então, às vezes, práticas, daí, dependendo do mapa, a gente tem que ver o que pode ser fortalecido para fortalecer o nosso sol, né? Para fortalecer essa força de vontade, essa motivação. Às vezes pode ser o regente do sol, às vezes Júpiter também, tá? Então, quando o sol tá bem, traz essa vontade de viver, né? Essa vontade assim de ser vista, de ser reconhecida, né? Também essa capacidade de visão, de consciência, de autogoverno, tá? Então, traz muito essa questão também da autoconsciência. Pensando nas cartas do tarô, acho que as associações mais óbvias é a própria carta do Sol, mas também tem a carta da Força, que é uma mulher domando um leão, então até pensando na regência do solar, né, que leão é regido pelo Sol, então a gente também pode associar a carta da força. E acho que esse era um dos assuntos que eu queria trazer sobre o Sol, lembrando que sempre que a gente faz aniversário, então a gente tem o nosso retorno ao Sol, nossa revolução solar, que é um mapa que a gente pode fazer de previsão para os próximos 12 meses. Então é bem interessante para fazer esse acompanhamento se você quer se aprofundar, tá? Bom, então vamos começar a falar sobre os aspectos do dia. Então a Lua saiu do signo de Câncer, esse signo de água cardinal, onde se sentia em casa, e agora começa essa aventura, né, pelos 12 signos do zodíaco. Então, depois que você se sente em casa, se sente tão confortável ali, e aí você precisa sair para trazer novas experiências, para reconhecer a si mesma a partir dessas outras fases, dessas outros encontros, tá? Então, a Lua, ela vai para o signo de Leão, que é o signo regido pelo Sol. É um signo de fogo, é um signo fixo. Os signos de fogo, eles tendem à extroversão. Eles vão falar, é só a gente passar no fogo, né? E o fogo, ele tem esse princípio, então, de ir para cima, né? Enquanto a água vai para baixo, escorre o fogo. Então, até pensar nessa questão de se esconder, o fogo, então, ele eleva, ele busca essa elevação, busca essa expansão. Então, a gente pode pensar nessas características dos signos de fogo, que tem essa tendência, então, a expandir, a buscar calor, trazer calor, trazer consciência, tá? Que mais? Então, é uma lua que se nutre muito dessa tensão que se dá, né? Dessa consciência do seu próprio eu, da sua autoexpressão. Então, é muito importante essa valorização, assim, das emoções, prestar atenção nas suas emoções, tá? Pode ser um momento que a gente quer essa atenção, a gente quer ser vista, quer ser reconhecida, quer ser valorizada. Dentre as partes do corpo, o leão, ele rege o coração, também rege a coluna. Então, fala muito desse alinhamento também da coluna. Uma coisa que eu sempre trago também quando tem a lua em leão é como pessoas que têm leão forte, a lua em leão, muitas vezes tem essa coluna muito alinhada, assim, que parece aquele andar mesmo de reis, de rainhas, assim, sabe? Então é interessante perceber isso. Tem uma amiga de Sol em Leão que ela tem uma postura assim impecável. E de Lua em Leão também. Mas enfim, voltando, pode trazer também essas questões assim de pensando que a Lua está crescente, né? A gente pensar em hábitos para reconhecer a nossa própria luz, de autoafirmação, de consciência das nossas conquistas, dos nossos valores. Até pensando no mito relacionado à constelação do signo de Leão, está relacionado com Hércules no momento que ele enfrenta o leão de Nemeia, em que ele enfrenta muito corpo a corpo, porque as flechas que ele lança não atingem um leão porque ele tem uma pele impenetrável. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai na mão mesmo, na força. No tarô mitológico também a carta da força é relacionada a esse momento. A Liz Green, que é a criadora do Astro.com, ela faz essa associação no tarô mitológico, eu acho muito legal. Então, e mostra mesmo, então, o Hércules ali sufocando o leão, né? Porque em outras cartas do tarô é só o leão sendo direcionado. No tarô mitológico é diferente. Mas voltando para o mito, então a gente pensar nessa nossa força interior. Então a gente buscar esses recursos internos. Então tem lutas na nossa vida que os recursos externos ou não funcionam, ou não adiantam, ou a gente precisa de uma força interna mesmo para eles funcionarem.
Então, é esse chamado, é essa chama de algo maior, assim, em nós, sabe? Então, eu vejo, às vezes, quando aparece a carta da força nas leituras de tarô, num sentido mais negativo, às vezes a pessoa está lutando contra si mesma, lutando contra um próprio vício. E eu acho que o nosso Sol, ele representa muito pensando no Sol em Áries, né, que está no Sol de agora, então seria muito essa luta do nosso próprio eu, da gente manifestar isso, sabe? E, e o quanto é importante, então, a gente trazer luz para o que é, para essas, para esses nossos desafios internos, que às vezes é o nosso lado mais instintivo, é o nosso lado mais animal, vamos dizer assim. No céu de agora, o Sol em Áries está sendo regido por Marte em Câncer, então a luta pode estar sendo muito com as nossas emoções, as mágoas, as dores, as inseguranças que a gente tem que enfrentar. A gente tem que domar esse leão de alguma forma, né? Pensando na carta da força, também mais tradicional, canalizar essa energia, sabe? Então, eu tenho essa insegurança, como que eu vou transformar isso em segurança? Como eu vou fazer isso manifestar o meu próprio eu? Então, pode ser algumas reflexões que vêm no dia de hoje. O que mais que eu queria trazer para vocês? Então, falei do mito, né? E depois eu acho muito legal no mito o Hércules, depois que ele sufoca o leão, ele, ele acaba usando tanto a pele como uma armadura, né? Quanto a cabeça também do leão como um capacete. Né? Tanto nesse sentido de conquista, de lembrar da sua conquista, né? De lembrar do que ele já enfrentou em si mesmo, quanto também de uma proteção, porque a pele do leão era impenetrável. Então, a gente utilizar as nossas conquistas também, se lembrar delas, para se fortalecer, para se defender. Eu acho que é importante também no dia de hoje, pensando que a Lua está em Leão, o Sol está em Áries, né? Então, aquilo eu até postei no dia que o Sol ingressou em Áries, né? É tempo de exaltar você mesma também, tá? Tem gente que talvez tenha que dar uma baixada na exaltação, mas acredito que para a maioria é importante exaltar, porque quando o Sol ele está realmente bem posicionado, ele vai falar sobre generosidade, ele vai falar de alguém que doa a sua luz, sem exigir, sem pedir nada em troca. Então, muitas vezes, quando tem um Sol, uma pessoa que tem um Sol em Leão, um Sol em Áries, e ela é muito arrogante, muitas vezes é porque ela tem um aspecto de oposição, um aspecto de quadratura, né? Está enfrentando questões ali do próprio contexto dela, porque em essência, o Sol, ele é só a gente pensar no Sol mesmo, né? Ele está ali nos aquecendo, ele está ali nos animando para a vida, tá? Então, as pessoas solares, elas têm essa tendência também, mas às vezes elas têm esse lado mais de queimar, enfim. Já estou viajando aqui. Vamos voltar para os aspectos do dia. 6h44, então, o Sol em Áries fez um sextil com o Júpiter em Gêmeos. Então, o regente do dia, que está nesse signo onde ele se sente elogiado, exaltado, ele fez um sextil com Júpiter, que é esse planeta que a gente pode associar a Zeus, que fala sobre expansão, sobre sorte, bênçãos, está no signo de Gêmeos, que é um signo muito mental. Então, eles entram num certo acordo ali. Então, o signo de Áries, ele é quente, o signo de Gêmeos também, pensando nos temperamentos, né, nas classificações. Então, eles trazem um certo ânimo. E ânimo para quê? Então, o Sol fala sobre autoridade, consciência. Júpiter vai falar sobre essa expansão, né? Então, uma visão do que nos expande, ou uma visão do que nos pode expandir. Então, pode trazer uma fé, um otimismo, esse entusiasmo, né? Uma expansão através da coragem, através desse autoconhecimento. Também pode ser bom para iluminar os assuntos jupiteriais. Então, pensar em viagens, pensar em estudos, pensar em filosofias, em até questões religiosas, né? De crenças, de verdade, de propósito. Esses assuntos podem despertar, né? O sol traz então esse acordar. Então, queria fazer uma faculdade de tal coisa, queria viajar para tal lugar. Então, pode trazer essas ideias, né? Pensando que Gêmeos Júpiter está no signo de Gêmeos, que é bem mental.
Então, eu vejo que esse aspecto ele pode trazer esse ânimo para o dia, tá? E que mais que eu escrevi? Deixa eu ver. 9 e 13, a Vênus, que está retrógrada em Peixes, vai fazer um trígono com Marte em Câncer. Então, assim, a Vênus é a nossa deusa do amor, né? Afrodite, Marte e Ares, é o nosso deus da guerra. Então, eles estão fluindo, eles estão ali em signos de água. Só que a Vênus, ela tá olhando para trás e tá nesse signo da compaixão, do perdão, dessa dissolução no todo. E Marte está em Câncer, que é onde ele se sente um pouco desconfortável, porque ele não tem toda essa assertividade na ação. Muitas vezes ele está voltado para as questões, conflitos internos, tá? E até questões do passado. Então, assim, a Vênus está retrógrada, está revisando, Marte não está com toda essa força para ação direta, então eu vejo que pode ser um momento mais de reflexões, de olhar para o passado, de auto-perdão, de compaixão, tá? Então, nessa semana, deixa eu até confirmar, é no sábado, que a Vênus fica direta, então já está se preparando para trocar de direção. Então ela vai diminuindo, ela vai ficando mais devagarzinho, ela está prestes a encontrar Saturno, que eu vejo que esse momento também de trazer consciência sobre agora, tipo assim, eu investiguei todo o meu passado nas relações, agora eu sei quais são os meus limites, eu sei quais são as minhas necessidades dentro das relações. Então Saturno esse encontro da Vênus com Saturno ajuda muito a estruturar, tá? Essa conjunção vai ser amanhã, 8 e 1, a Vênus fazendo essa conjunção com Saturno. Então, a deusa do amor se mistura ali com o deus do tempo. Deixa eu ver o que mais que pode ser interessante para eu falar para vocês. Então, às vezes, essa retomada também de algum assunto venusiano, não só relacionamentos, mas desejos, gostos, questões estéticas do passado, sabe? Então, algum projeto artístico, direcionar minha força emocional para isso, por exemplo, tá? E a Lua, ela já fez um aspecto com Netuno, 2 e 2, e vai fazer outro aspecto com Plutão, 8 e 9. Então, 2 e 2, esse trígono com Netuno em Áries, pode ter favorecido, então, essas questões ali do nosso inconsciente, né? Essa absorção, essa conexão, já que Netuno vai falar sobre o nosso inconsciente emocional, aquilo que a gente não vê. Então, para quem estava dormindo, né, ou para quem estava acordado, também pode ter despertado algumas questões que ainda que não estavam sendo vistas, tá? Veio para o sentir, para a intuição. E 8 e 19, a Lua em Leão, ela vai fazer uma oposição com Plutão em Aquário. Plutão é Hades na mitologia, então é o deus do submundo. Então, pensando que a lua fala sobre o nosso corpo, as nossas emoções, é como se ele se purificasse desse encontro, dessa oposição, desse encarar ali as suas sombras. Então, Plutão ele não vai falar só sobre a gente, o que é ruim em nós. Muitas vezes aquilo que a gente oculta e pode ser bom. Plutão ele intensifica, muitas vezes expurga. Então, às vezes, vem através assim de sensações corporais muito intensas, tá? Eu já mencionei para vocês que quando eu tenho ascendente em Capricórnio, quando a Lua estava em Capricórnio, quando o Plutão estava fazendo aspectos ali, eu tinha vontade muitas vezes de vomitar, assim, era um vômito, um expurgo. Então, muitas vezes vem dessa forma assim vulcânica, sabe? Para expurgar todo o mal mesmo, para liberar tudo que pode estar preso ali, porque Plutão vai falar muito sobre compulsões, obsessões, então aquilo precisa ser purificado de alguma forma. E Plutão vem dessa forma muito intensa, tá? Então, através desse expurgo mesmo. É, uma, eu sempre falo que, principalmente para quem tem ascendente em Aquário, planetas pessoais em Aquário, Sol, Lua, ou às vezes também ascendente em signos fixos, né? Touro, Escorpião e Leão pode estar sentindo com mais força esses aspectos. Então, o quanto é importante ter já no seu dia a dia práticas assim que favoreçam essa liberação emocional mais intensa, para que não precise acontecer isso às vezes, sabe? Então, aproveitar esse trânsito mesmo para liberar, porque Plutão ele leva tudo aquilo que não faz mais parte da gente. Quer dizer,
que às vezes nunca fez também. Então, é para a gente se aprofundar mais na nossa essência, na nossa verdade, mas às vezes vem de uma forma muito intensa, tá? Então, eu diria para vocês irem tendo esse processo de uma forma que seja mais calma, mais segura, né? Propiciar isso, propiciar essas idas voluntárias. Eu acho que isso é uma coisa que eu também já trouxe em outros horóscopos, que no mito que envolve Hades, tem algumas versões do mito que ele sequestra Perséfone, leva ela para o submundo, ela se torna rainha do submundo e tal. Mas tem algumas versões que falam que ela vai voluntariamente. E a gente também tem a Inanna, que também vai voluntariamente para o inferno. Então, assim, é fazer essas descidas de forma voluntária para que a gente não seja, sabe, pega assim dessa forma assim, esqueci a palavra, mas é tipo, né, sem essa preparação. É melhor que a gente vá de uma forma voluntária. Você fala, não, eu preciso descer ali, porque tem partes de mim que precisam morrer. Tem sentimentos que precisam morrer. É o meu medo de julgamento, é o meu medo de ser vista, é o meu medo de ser julgada, é o meu medo de não ser amada, é o meu medo de ser controlada. Então, de tempos em tempos é bom fazer isso. É bom a gente propiciar isso, tá? Essa análise muito profunda, principalmente das nossas emoções, já que a gente está falando da Lua, né, que está fazendo essa oposição. Então, é isso dos aspectos de hoje. Amanhã, então, vai ter essa conjunção com Saturno. Mercúrio vai sair da sua retrogradação. E depois a Lua já vai se aplicar a um sextil com Júpiter, que vai acontecer amanhã de manhã. Na terça, a gente vai ter uma lua em Virgem. Na quinta, a gente tem uma lua em Libra. No sábado, a gente tem uma lua cheia e a Vênus direta também, saindo do movimento de retrogradação, tá? Então, essa semana toda de fase crescente, da gente direcionar os nossos sentimentos, a nossa energia para o que a gente quer que cresça e também ajustando no sentido de cortar o que a gente não quer, que a gente não quer que prospere, né, que floresça. Então, acho que é isso para o dia de hoje. E hoje eu vou tirar um oráculo diferente de conselho, um oráculo que eu gosto bastante, que é o Oráculo da Deusa. Eu tenho esse livrinho, queria ter anotado quando, mas eu acho que vai fazer quase uns 10 anos. Ele tá bem usado, vamos dizer assim. Então, eu vou tirar uma das deusas de conselho para hoje. Ah, e saiu a deusa Bast, brincadeira, que é essa deusa gata. Eu vou pegar aqui no livro para ler para vocês, então, um conselho para o dia. E o signo de. E pensar que leão, ele é um pequeno gatinho, né? Ele é esse felino. Deixa eu achar a página aqui. Então, eu vou ler a poesia, né, que tem aqui sobre Bast. Eu rodopio e giro, escondo e procuro, brincando e caminhando, divertindo-me, gracejando. Minhas oportunidades de me divertir são infinitas, e o prazer que isso me dá me faz ronronar. Os desafios da vida nunca me detêm, pois eu sei como me tornar inteira, brincando. Eu acho que o signo de Áries, que é onde está o Sol, Leão, que é onde está a Lua, e Gêmeos também são signos muito brincalhões. Então, eu acho que tem muito a ver mesmo com o céu do dia de hoje. Então, sobre a mitologia de Bast. No Egito, Bast, a deusa com a cabeça de gata, e Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa, representam dois aspectos importantes do Sol. Ah, então a Bast também é. Não lembrava dessa relação com o Sol. Eu lembrava de Sekhmet, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Então, também muito alinhada com o regente do dia. Voltando. A deusa, então, ela tem esse aspecto doador da vida, agradável, e aspecto, mas também tem o aspecto ardente, destruidor. Basti era adorada em Bubastis, onde eram feitas numerosas celebrações. Ela regiu o prazer, a alegria, a música, a dança, a saúde e a cura. A lua e, naturalmente, os gatos. Significado da carta. Basti bate em você com a pata para convidá-la a brincar com ela. Está na hora de você se distrair com alguma coisa interessante, divertida e totalmente recreativa. Brincar tem sido uma prioridade menor em sua vida? Você sabe como brincar? O que isso representa para você?
Talvez tenha trabalhado tão arduamente que se esqueceu de fazer uma pausa para a diversão. Basti diz que brincar é um modo de alimentar a totalidade. Está na hora de descobrir maneiras de brincar. Brinque. Então, esse é o conselho para o dia de hoje. 9 horas, então, a gente vai ter a prática de meditação no grupo de estudos e meditações tântricas. A gente escolheu esse horário porque a gente fez uma votação no grupo. Então, a gente está sempre perguntando, assim, dos horários para poder todo mundo participar. Então, hoje a gente vai ter uma prática que é de bastante liberação, então acho que vai ajudar nessa oposição com Plutão. Se vocês quiserem participar do grupo de estudos de meditações tântricas para mulheres, é só me mandar uma mensagem no direct. Se vocês quiserem fazer leituras, as leituras estão, tanto de tarô quanto de astrologia, estão disponíveis ali no destaque escrito atendimentos, no meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, qual que seria a melhor leitura, é só vocês me mandarem um direct falando sobre o desafio que vocês estão passando, a questão que eu posso direcionar também para a melhor leitura. E deixa eu ver se tem algo a mais. Ah, e amanhã tem envio dos meus livros, então se vocês quiserem adquirir, o link tá ali na bio. E é isso para o dia de hoje. Obrigada por me ouvirem. Amanhã a gente conversa mais.